Olá, eu sou o Gabriel Ramos. E eu sou o Diego Fernandes. E esse é o Me Dá Atenção, um programa sobre o cinema nacional que aborda filmes, suas questões sociais e como eles encaram. No episódio de hoje falaremos sobre o filme do diretor Leonardo Domingues, Simonal, que foi lançado em agosto de 2019. O filme conta a história do cantor Wilson Simonal, vivido por Fabrício Boliveira, que saiu da sua infância pobre para comandar as grandes plateias de todo o Brasil. O elenco ainda conta com presenças como Isis Valverde, que interpreta Teresa, mulher de Simonal, e Andrew Hassum, que vive o produtor Carlos Imperial. Com uma voz incrível e uma presença de palco excepcional, Simonal supera suas inseguranças da infância para viver uma grande fase na sua idade adulta. Simonal foi um caso único, por ter conseguido um patamar que jamais outro artista negro na história brasileira havia alcançado, causando enorme representatividade. Quando chegou no topo, Simonal se achava inalcançável. Exibindo suas riquezas, seus gostos por carrões e mulheres, Simonal chegou até a recusar um convite para fazer um discurso contra a ditadura. Até que então foi perdendo dinheiro devido aos seus gastos extravagantes e também viu seu nome envolvido com a polícia da ditadura, o DOPS. Começava aí a decadência de uma das maiores vozes que o Brasil já ouviu. Conversamos com o diretor Leonardo Domingues para saber um pouco mais sobre o filme. Como é que foi essa experiência de produzir seu primeiro filme assim, para o cinema em geral? Foi muito difícil. Realmente fazer um primeiro filme não é fácil. Eu já tenho experiência com cinema em outras áreas, já trabalhei como assistente de direção, em produção, sou montador, trabalho muito editando filmes longos, documentários, enfim. Na verdade, eu trouxe essa experiência de outras áreas todas em algum momento. Bom, vou fazer um filme de ficção, vou dirigir foi esse primeiro passo, foi difícil. E é uma história complicada. Do Simonal não é uma história fácil, não é um filme fácil, grande, um musical, de época. Então, eu acho que na verdade, entendo o cinema como um trabalho muito de equipe mesmo, a equipe é fundamental. E acho que o meu trabalho foi trazer uma equipe boa, montar uma equipe boa e dar ouvido a essa equipe, deixar eles participarem, contribuírem. Acho que cada um na sua área foi contribuindo e a soma disso tudo é que acabou realizando o filme. E por que Simonal? Porque é um filme sobre o Wilson Simonal, sendo que já foram lançados alguns documentários, assim, nunca uma ficção e agora essa é a primeira. Por que Simonal? Justamente por ter tido envolvimento com o documentário, na época eu trabalhei na pós-produção, vi material, estava envolvido nessa história. Quando o documentário foi lançado, em 2009, o que o Simonal estava esquecido, apagado, no ostracismo, o nome dele voltou à tona, as músicas voltaram a tocar nas rádios, TV, nas festas. Aí foi quando a gente percebeu, caramba, acho que essa história tem um potencial para fazer um filme de ficção, acho que essa história precisa ser contada, esse personagem precisa ser mais debatido. E foi nesse momento, em 2010, que a gente iniciou esse projeto, começando a roteiro, captar, filmamos em 2016 e um longo tempo de edição e lançamos agora em 2019. O que você quis passar para o público ao mostrar a controvérsia? O Simonal, ele era um delator, ou então o Simonal, não, ele era uma pessoa alegre, assim, como é que foi esse desafio? Eu acho que o desafio principal nessa história do Simonal, acho que foi dar esse primeiro passo, que foi dado pelo documentário, há 10 anos atrás. O documentário é que, de certa forma, pegou esse personagem que estava ainda muito maldito e trouxe ele para os dias de hoje, com essa questão toda. Depois do documentário, teve uma biografia, um outro livro foi lançado que era uma tese de mestrado, teve um musical. Então, para mim já foi mais fácil pegar esse personagem que já foi deglutido ao longo de outras obras artísticas, pegar ele e dar a minha visão. E a minha visão foi justamente
pegar esse Simonal que já estava sendo muito debatido, todo mundo conhecia, se você entrar no YouTube, você diz o Simonal, você vê vários números musicais dele, esse Simonal artista estava sendo resgatado. Eu busquei, não, peraí, deixa eu fazer um filme em que eu vou trazer mais esse homem Simonal, esse homem por trás da fama, o homem por trás do cantor. Aí vamos mostrar como que é ele em casa, com a família, a mulher, os filhos, os amigos, essa relação de como que ele lidou com essa situação de ter sido considerado dedo duro, de acabar com a carreira dele. Então, é uma história polêmica, é um personagem polêmico e eu justamente procurei fazer um filme que deixasse o público, o espectador, livre para poder também julgar. Ele tomar a sua decisão e decidir, caramba, o Simonal é culpado, é inocente, o que aconteceu na história toda, que partido que eu tomo nessa história toda, como é que o país, que estava muito dividido naquela época, nos anos 60, anos 70, se comportou diante dessa situação que aconteceu com ele, e como é que hoje em dia também, nesse nosso país que também está dividido, como é que a gente está se comportando, quem que a gente julga errado ou certo. Você conversou com alguém assim familiar, assim, como você conseguiu saber assim, o Simonal ele reagiu de tal forma a isso, ele quis isso, ele quis aquilo, assim, para mostrar o homem mesmo, o ser humano? Desde o início do projeto eu tive contato com a família, com os filhos, o Simoninha e o Marcos de Castro, que sempre deram total liberdade desde o início para contar a história que eu quisesse. Mas, como eu já disse, eu me senti confortável porque justamente já tinha tido um documentário do Cláudio Manuel, do Calvito e do Micael, que fizeram Ninguém Sabe do Que Dei. Depois teve o livro do Ricardo Alexandre, a biografia. Teve o outro livro do Gustavo Alonso. Teve o musical. Então, enfim, acabou que os filhos, ao longo desse processo, viraram depois produtores musicais do longa, eles fizeram a trilha desse filme do Simonal, da ficção, eles fizeram a trilha e, na verdade, mais do que eu já conhecia bem a história do Simonal, já tinha várias fontes de pesquisa, então mais que provavelmente pelos detalhes da vida, ou de como é que ele era, o que eles ajudaram muito foi ajudar justamente como que era a casa deles, como eles mostravam fotos, o que o pai vestia, as roupas, que obra de arte que tinha em casa. Acho que esse cotidiano, essa vida que a família, nesse momento da pré-produção e produção, auxiliou mais. Nas partes que ele canta, não só ele, mas tem uma parte também que o Erasmo canta, assim, foram utilizadas as vozes dos cantores mesmo? Alguma mixagem entre a voz dos atores com cantores ou a voz dos atores apenas? Boa pergunta, e você justamente citou o Erasmo. Não, o filme é todo dublado. Sim. A gente achou, uma das formas do Simonal estar presente nos dias de hoje, em 2019, é com a voz dele, as músicas dele. Então, o que a gente está escutando no filme é o Simonal. Ele está sendo tocado e está presente nas sessões. Então, o Fabrício fez muita aula de canto. Então, na hora da filmagem, ele cantava mesmo, botava a voz para fora, só que a gente até gravou, mas não usou. E acho que justamente esse trabalho de voz, de cantar, é que dá uma veracidade de você assistir o filme e achar até que é ele que está cantando. Mas é a voz do Simonal. O caso do Erasmo, não. O ator que faz o Erasmo é o João Sabiá, que também é cantor. Músico, amigo do Erasmo, aí até ele que indicou, conversando com o Erasmo sugeriu a música, ele pensou nessa, e aí o João Sabiá gravou a música, então na hora da cena do Erasmo é a voz do próprio ator, lá cantando. E uma curiosidade é que, como o Marcos e Simoninha, eles participaram da produção musical, eles tinham no acervo deles algumas músicas, eles tinham a voz separada a base sem voz. Então tinha a música com a voz Simonal e outra que era a base sem voz. Isso é que permitiu, por exemplo, no início, na primeira cena da vaia, fazer uma mixagem que cortava a voz de Simonal, ficava só a música, então ele parava de cantar. Na cena que ele sai do teatro, vai até o bar, é a mesma coisa, ele para de cantar, a música continua, as pessoas começam a continuar batendo pau, fazendo coro, mas não tem a voz de Simonal, só foi possível por essa possibilidade de ter a música sem a voz. Essa foi a nossa entrevista de hoje do Me Dá Atenção, com o simpaticíssimo Leonardo Domingues. Obrigado pelo simpático. E até a próxima.
E esse foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado. Eu sou o Diego Fernandes. Eu sou o Gabriel Ramos E até a próxima.